Olá, olá, Medvetes. Tudo bem? Esperar o povinho entrar aí pra gente começar. Vou chamar a doutora Thaisa também. Vou dar uma guardada aqui. Oi, Alan. Bom dia. E aí, como vocês estão? Oi, Thaisa. Deixa eu entrar aqui. Bom, gente, antes de chamar a nossa convidada, né, eu vou falar um pouquinho. Hoje é a nossa segunda live. Ontem a gente desmistificou um pouco sobre o TOEFL para vocês, falando as estratégias da prova, falando um pouquinho sobre como que funciona o esquema. E hoje a gente vai trazer uma convidada. Hoje só eu que vou estar aqui, né? Mas uma convidada super especial. Ela é médica veterinária formada pela Universidade Federal Fluminense, que é a UF aqui do Rio de Janeiro. É anestesista veterinária também. Ela está fazendo medicina humana. É um ser humano incrível, uma mãe incrível e excelente profissional. É a doutora Thaisa, que eu nunca sei falar o sobrenome dela. Todos esses anos que eu conheço até hoje não consigo pronunciar. Então eu vou chamar ela para entrar aqui na live com a gente. Tá? Ela vai contar um pouco da experiência do exterior, que ela fez estágio na graduação dela de medicina veterinária em dois países, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Vou chamar aqui a Thaís agora. Oi, Olá! Tata, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tá ótimo, obrigada por disponibilizar o seu tempo. Mais uma vez, eu, como sempre, te perturbando. Thaís, vem aqui, mas você tem muito conteúdo para agregar para a gente, não só na Medvet, mas a experiência que você tem na medicina veterinária de vida. Eu sou sua pupila, né? Para quem não sabe, eu fui estagiária da Thaisa desde o início de tudo. É verdade. Nos domingos dos plantões, quando a gente conversava várias vezes sobre as experiências dela no exterior. Então, sempre foi muito uma pessoa que sempre me incentivou a crescer, tanto na Medvet, na empresa, quanto também eu fazer estágio fora, validar o meu diploma. Ela é uma pessoa extremamente especial para mim, tem muito para agregar aqui para vocês também. Eu acho que agora a gente já pode começar, né, Tatá? E aí? Podemos. É um prazer enorme para mim estar aqui, de te ver assim, né, crescendo e agora a Medvet na gringa. Eu fico super feliz de estar aqui. Obrigada. Então, fala seu sobrenome, porque depois de todos esses anos, eu não consigo pronunciar. Eu Tá, falo Thaisa, Thaisa, mas Schroeder. Thaisa Schroeder. Ela Schroeder. tem nome e sobrenome, galera. Thaisa Schroeder. A braba. Então tá, assim, eu acho que a gente já pode iniciar. Você pode falar um pouco sobre sobre todo o seu trajeto, né, desde a formação até onde você está atualmente. Pode se apresentar aí. Eu fiz um iníciozinho, mas nada melhor do que você mesmo para falar. Bom, eu comecei a veterinária, né, na UF, na Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. É, E aí, no meio, mais ou menos no meio da graduação, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos pelo Ciências Sem Fronteiras, que abriu um processo seletivo na época. Então, eu consegui ir para a Califórnia, na UC Davis, que é a número um de veterinária dos Estados Unidos. É, E foi uma experiência, já assim, abriu meu olho, meu horizonte. Eu já fiquei assim, meu Deus, a veterinária pode ser muito, muito mais do que o que a gente vê rotineiramente, né? Então, assim, a estrutura lá, o hospital da faculdade, né? O próprio prestígio, né? Eu acho que a gente pode falar um pouco disso também, nos Estados Unidos e no Canadá. E é isso, assim, do médico veterinário ter um grande prestígio na sociedade, sabe? Como médicos, advogados, assim, estava ali mais ou menos no mesmo patamar, digamos, né? Com relação a prestígio social. É,
Então foi isso, eu fiz Ciência Sem Fronteiras, foi um ano de uma experiência muito incrível e que foi aonde surgiu esse meu desejo de fazer outras coisas lá fora, de repente tentar e começar a investigar e procurar como fazer para ir para lá, né? Então eu fui, já comecei a sondar como que eu poderia fazer para voltar depois, então fazer algum tipo de estágio, internship, né? Como é que funciona, como é que não funciona, como é que é a residência lá depois, né? E Uhum. a minha nova, digamos assim, era aquilo que eu estava buscando ali nos últimos 2 anos da minha graduação, a partir desse momento. Então, antes de eu me formar, eu ainda voltei para os Estados Unidos e para o Canadá. Voltei para os Estados Unidos 2 vezes. Uma de volta para Califórnia, aí depois fui para o Texas e depois eu fui para o Canadá. Então, tudo veio a partir daquilo que eu vivenciei no meu Ciência Sem Fronteiras, que foi bem importante nesse sentido. E aí, né, foi isso. Depois a gente vai falar mais, né, das experiências nos estágios, mas em termos cronológicos, foi isso. Aí eu voltei para o Brasil, né, eu ia e vinha, ia lá e ficava um mês de estágio, um mês e meio fazendo um estágio e voltava para o Brasil. E aí eu finalmente, né, depois me formei, aqui na UF, formei em 2017. 2017, isso. E fiz uma pós aqui no Brasil em anestesia veterinária, né? Sou anestesista. E atualmente, como você falou, eu tô cursando medicina, né? Entrei agora no terceiro ano de medicina. Então, assim, tudo isso me ajudou, até para medicina, eu vou te falar, atualmente, todas essas experiências Uhum. são válidas. É, e quando você entrou em qual período, qual que você foi para fora na Ciências Sem Fronteiras? Se eu não me engano, eu tinha finalizado o quinto período ou sexto período. Ah, bem na metade mesmo, né, da graduação. Quando eu voltei, assim, eu lembro que faltava acho que 1 ano e meio ou 2 anos ali, eu acabei. Aí você foi com o auxílio a bolsa do governo, né? Isso. Tudo como é É, que foi? Foi pago pelo a hospedagem? Você ficava no hospital lá da UC Davis? não, Era tudo. ciências sem fronteiras, você vai como se você fosse um undergrad, né? E não como um Uhum. veterinário em si. Porque lá eles têm essa diferença, né? Antes de você fazer a faculdade de veterinária propriamente dito, você vai fazer um undergrad, né? Que é como se fosse uma primeira graduação de 4 anos numa área de biológicas, né? Geralmente, para quem quer ser veterinário, eles focam no major, que eles chamam de Animal Science, ciência animal. Que é como se fosse não chega a ser um biólogo, assim, mas uma coisa quase que Uhum. tecnia, meio biólogo. Tem aquelas matérias como se fossem do nosso ciclo básico, sabe? Bioquímica, neurociência, umas coisas assim bem generalistas, um pouco voltado para animal, mas não 100%. E feito Uhum. isso, você tendo esse primeiro mês ali, undergrad, aí se você tiver, obviamente, né, excelentes notas, aí você consegue tentar se qualificar para vet school, que aí seriam mais. Uhum. Então, o veterinário lá, ele leva 8 anos, né, na verdade, para se formar veterinário. Isso sem residência, só veterinário, só para ser um veterinário generalista, né? Então, no caso, foi mais nesse início do Ciências Sem Fronteiras, foi mais acadêmico, né? Isso, eu E não na prática é mesmo. science, Agora, oportunidade de estágio lá não me faltou. Então, assim, eu fui Uhum. conhecendo, né? O Ciência Sem Fronteiras, eu aproveitei bastante essas oportunidades. Então, eu trabalhei com produção de gado de leite, né? Foi uma coisa lá que eu consegui trabalhar bastante, tinha muito, e tudo high-tech, né? As vaquinhas lá, pô, É outro deitava, patamar, né? não, deitava, era cama de água. Deitava lá na caminha d'água com o ventinho, assim, com a aguinha, a brisa. Elas estavam no paraíso. A gente que estava trabalhando morria de calor entendeu? Era outro nível. E também com reprodução de equinos. Foi outra coisa que eu também trabalhei bastante lá, como estágio, né? Fazendo estágio. E essas coisas já assim, já tive um vislumbre do que seria a veterinária em si, assim, na vet school, né? E aí eu Sim. voltei depois, né, em estágios mais específicos, assim, de veterinária, porque esses estágios eram estágios
digamos, de animal science, sabe? Uhum. Eram mais... Mas abrangente, né? Tem. Assim, a gente trabalha com produção, a alimentação dos animais, a reprodução, que para eles lá não precisa ser veterinário para fazer reprodução, né? Então, né, tinha como trabalhar muito com reprodução. Eu inseminava vaca lá, assim, a gente coletava, né, coletava lá os animais, os cavalos e tudo. Então, não precisava, não precisava ser veterinário para isso, né? A minha escola Aham, é mais voltado para... aham. E aí você retornou para o Brasil, surgiu esse interesse de fazer mais estágios lá, e como é que você fez a segunda ida sem ser para o Ciências Sem Fronteiras? Qual o site, assim, para as pessoas já ficarem sabendo como é que você fez esse passo a passo de ir ativamente em busca, né, dessa continuidade que você estava querendo lá? É, a segunda vez que eu voltei, né, sem ser pelo Ciências Sem Fronteiras, né, logo, quando eu voltei logo em seguida, eu fui de volta para Califórnia, porque eu já tinha contato, então foi mais fácil. Então, assim, Uhum. nesse sentido, assim, nesse primeiro momento, não teve um site específico, eu tinha os contatos de lá, os professores de lá, e falei, olha, eu gostaria de voltar independente, né? Não tenho mais um Uhum. vínculo com a faculdade, mas eu gostaria de retornar, existe essa possibilidade, né? O que eu posso fazer? E aí, através deles, eu consegui voltar para a Califórnia. E aí, mais uma vez, trabalhei com equinos e gado de leite. Eu queria muito trabalhar com equinos até então, né? Clínica de equinos. Então, assim, eu foquei muito em equinos. O gado de leite era uma oportunidade que vinha, porque eu acho que lá isso era muito forte na Califórnia. Então, eu acabava não negando, entendeu? Então, eu ia para um, ia para outro. Trabalhava com cavalo, Vai trabalhava... aproveitando tudo que tinha que aproveitar, né, É, da oportunidade, ampliando o networking, que é importante, né, isso. ter essa rede de contatos para a gente conseguir os estágios. Eu acredito que dessa vez, como você falou, como você já tinha os contatos lá, se tornou um pouco mais fácil para ir nessa segunda vez, né? Foi, De, foi. até Não foi assim, independente, contato como você específico, falou. entendeu? Não foi uma coisa assim. Foi pelo contato e o networking que eu fiz antes. Então, realmente, assim, o networking é muito importante na veterinária, eu diria que em qualquer profissão, né? Sim. Fechar, assim, a gente conversar com todos, né? Aproveitar realmente as oportunidades. Então, eu consegui voltar, fiquei lá nas minhas férias, um mês e meio, mais ou menos, trabalhando dessa mesma forma, assim, com reprodução de equinos, um pouco de clínica de equinos, é, produção de gado de leite, né? Um pouco de reprodução de E gado de clínica leite. de pequenos, Ah, exóticos, não chegou nem. não, até então, assim, isso daí pra mim eu passava batida, não tava, queria nem saber disso, eu só queria saber de café, Eu queria nem lembro que saber. na época que eu estagiava contigo, e você voltou para o Brasil com o intuito mesmo de trabalhar no jockey, de equinos, e aí foi pega pela clínica de pequenos, assim, se desenvolveu super bem, porque a É, quantidade de pupilo que você deixou pela clínica de pequenos também foi ótimo. não, é apaixonante, de fato. Mas aí foi isso, eu fui dessa vez, aí a segunda vez que eu fui, né, para terminar a sua pergunta lá dos estágios. A segunda vez que eu fui, se eu não me engano, eu fui para o Canadá primeiro e depois eu fui para o Texas. Eu acho que antes eu falei errado a sequência, mas não faz diferença. Para o Canadá, eu procurei literalmente no Google. Eu fiquei assim, gente, como é que eu faço? Eu queria, assim, uma oportunidade de trabalhar com equinos, mas especificamente clínica de equinos, cirurgia de equinos, queria ver a veterinária em equinos. Aí eu Uhum. comecei a procurar no Google hospitais que aceitam estágio. Aí botava assim, sei lá, hospital de equinos, e aí em algum estado, assim, sei lá, pesquisava Equine Hospital, North Carolina. Aí pra ver se tinha alguma coisa na Carolina do Norte, porque daí minha mãe mora lá, eu ia ter onde ficar, né? Eu meio que assim, aí também tinha alguns contatos, assim, colegas, perguntavam assim, vocês sabem de algum hospital legal nos Estados Unidos ou em algum lugar que tem aceita estagiário? E aí me Uhum. indicaram uns e eu ia mandando e-mail. Aí me indicaram esse do Canadá, que chama Milton Equine Hospital, depois eu posso até escrever. E eles aceitam, Perfeito. não sei como tá hoje, né? Mas eles aceitam Uhum. estagiários de fora, num programa que eles chamam de externship. Que aí depois eu fui descobrir que tem outros hospitais que aceitam estagiários assim, né, nesse esquema.
Não precisa nem ser do país, né? Desde que, óbvio, tenha toda a documentação para ir. Mas eu ia como turista mesmo, não precisa de um visto específico. Uhum. Isso é importante Isso é mesmo. importante, porque facilita. Como eu não ia ficar muito tempo, assim, aí depende de cada um, né? Porque o visto americano, por exemplo, você pode ficar até 6 meses como turista, Sim, dentro do país sim, sim. legalmente. Eu fiquei no máximo um mês e meio, ali, uns 45 dias, né? Uhum. E assim, não, né? Sem mentir, sem nada. Na imigração falava qual era o meu objetivo, mostrava a minha carta lá. Eu sempre pedia para o hospital me mandar uma carta de que Ah, ficar importante. lá num programa de estágio, de externship, no período de tal a tal, para eu poder mostrar e falar, olha, eu tô vindo para isso e tá tudo certo. Então, assim, não tive problema nenhum na imigração. Fui com visto de turista tanto para o Canadá quanto para os Estados Unidos. São vistos diferentes, países Uhum. diferentes, vistos diferentes. E foi tranquilo as duas vezes. E tanto o Texas foi o mesmo esquema. Foi um hospital que me falaram que aceitava externships. Aí tinha até uns conhecidos brasileiros que já tinham ido. Aí eu falei assim, então vou tentar lá também. Aí eu tentei nas minhas outras férias, antes de me formar. Eu ia sempre nas férias, Aham. né? Não larga a veterinária nem nas férias. Era o tempo que tinha para tentar fazer uma coisa fora, porque senão eu ia Uhum. perder aula, né? Aham. E aí eu ia nas férias. Então, depois eu fui pro Texas nesse mesmo esquema, assim, uma coisa. No Texas, o nome do hospital é Brazos Valley. Tem até um veterinário brasileiro lá que ele fez todo o processo do VERMP, conseguiu a aprovação dele, ele atua como veterinário lá e ele é sócio, né, desse. Depois ele entrou como sócio, mas ele começou como veterinário mesmo. E, enfim, a história dele é até bacana, assim, que na época até me inspirou. Eu falei, caraca, é isso aí. O cara conseguiu. Foi a primeira pessoa que eu conheci pessoalmente que tinha conseguido. Eu falei, caraca, ele conseguiu aquilo que eu tô aqui tentando Aham. elaborar na minha cabeça. História. Aí eu lembro que foi uma grande inspiração, assim, pra mim, de ter visto alguém que de fato conseguiu e, pô, é possível, sabe? E aí, nesse o externship e o internship tem também a residência, né? Todo esse site ele tem tudo, todas essas informações. É, Que aí é só você selecionar se você quer o que você quer, né? Especificamente. quase. O externship, ele não faz parte do VERMP, do Matching Program, que não sei se todo mundo aqui Uhum. deve falar sobre isso aqui no Pode, seu canal, né? pode ficar à vontade. Eu Só já mencionei algumas vezes, mas se você isso. quiser. Só para contextualizar quem não tá sabendo. Então tem o VERMP, que é VIRMP, que é o Veterinary Internship and Residency Matching Program, né? Uhum. Esse é um site que todo ano abre um processo seletivo para internship e residência nos Estados Unidos e Canadá. E aí você tem como se inscrever para você ir lá e tentar se colocar, né? Literalmente lá você dá a cara a tapa em diferentes lugares, posições que abrem, né? Tipo vagas, você coloca lá o seu nome com o seu currículo, a sua formação e você pode ou não ser selecionado, né? Obviamente tem uma gama de pessoas que vão estar tentando ali também. Então é um processo seletivo e para internship e residência. O externship, que foi o que eu fiz, né? Essas histórias que eu tô contando foram externships. É diferente do internship porque não faz parte desse matching program. Não precisa ir Aham. por esse site que você consegue. Geralmente você consegue mais no, tipo, quase no tete a tete. Você manda e-mail, entra em contato diretamente Uhum. com o hospital através, né? Eu fiz tudo por e-mail. Não sei como tá hoje, mas e-mail ainda, porque os gringos não são muito fã do WhatsApp, né? Então, Pois é. se fosse no Brasil, tudo resolvido pelo WhatsApp. Mas Estados É. Unidos e Canadá, tudo por e-mail, e eles são bem rápidos, né, para responder e-mail, geralmente. Eu não tive problema com isso, não. Então, fiz o externship. O meu intuito com o externship era chegar lá e ficar conhecida, assim, no sentido de esse hospital agora sabe quem eu sou. Eu não sou só um nome num processo seletivo com 1000 nomes. Eles sabem que Aham.
eles sabem como eu trabalho, viram a minha dedicação aqui durante o mês e meio que eu fiquei, os 45 dias lá que eu dava o sangue, entendeu? Aham. Então, depois eu ia tentar o internship. Então, assim, comecei lá embaixo, externship, para tentar o internship e depois do internship fazer uma residência. Tudo lá fora. Uhum. Então, esse foi um caminho que eu vislumbrei para tentar facilitar essa minha caminhada. E eu acho assim que, né, até um certo ponto, até onde eu fui, né, na minha caminhada, a gente vai conversar sobre isso, deu certo, porque eu fiz o externship e um dos lugares que posteriormente eu consegui o meu internship foi justamente no Hospital do Texas, no Brazos Valley, porque eu acho que eles já me conheciam. Então, assim, Uhum. eu fiz o processo seletivo pelo VAMP, mas eles pegaram e separaram, né? Tipo, viram lá o meu nome e falaram, opa, Aham. aqui a Essa, gente sabe essa quem brasileirinha aí é. mostrou serviço, Eu mostrou para acho que que veio, conta. né? Eu acho que conta, entendeu? Porque aí eles separaram o meu nome. Eles falaram, ah, a gente gostou muito de você. E, e eu acho que é um processo seletivo um pouco assim, sabe? Não é obrigatoriamente tem que ser a pessoa com o melhor currículo. Porque não é uma Uhum. prova, não tem assim, alguém fez uma prova e foi melhor que eu e me passaram na frente. Não, não tem prova. É Você vai currículo, mesmo. é análise de currículo. Então, assim, né? Eu tinha uma formação, tinha alguns estágios, tudo bem. Deviam ter outras pessoas, talvez com formação e estágios melhores do que eu, mas pessoas que o hospital não conhece. E às vezes é um tiro no pé, né? Ah, Chama o indivíduo para vir, acha que vai ser bom, e aí a pessoa causa um monte de problema. E eu vi isso acontecer, sabe? Com eu lá como estagiária, eu via alguns interns, né? E às vezes até aham. residentes que eram problemáticos, assim, pessoas que às vezes não davam certo ali, ou iam com uma expectativa e não era bem isso, aí depois também não queria abandonar a bolsa lá, a oportunidade, e ficava meio que arrastando as coisas com a barriga e virava uma bola de neve. É ruim, né? É ruim para o hospital e para a pessoa. Então, É, assim, fica chata a situação, né? é. Então, assim, o externship que você fez a postura ativa mesmo de Google, então encontrei, manda e-mail, e é isso, aceitou, show, vou. E É, aí, quando você foi pro VERP, você foi pro internship e conseguiu, acredita também pelo contato que você já teve pelo externship, né? E eu acredito. nesse... Desculpa, Não, pode falar. não, é que eu queria saber quais documentos foram necessários. Eu lembro que na época você chegou a falar sobre carta de recomendação. Se eu não me engano, também tinha, na época, hoje em dia eu confesso que eu não sei se está a mesma coisa, mas tinha que pagar alguma taxa. Se você seleciona tal hospital que você quer fazer o estágio, você coloca na ordem da sua preferência, mas não necessariamente você vai entrar naquele hospital, é quem te chamar. E você pagaria uma taxa para você tentar aquele estágio, né? Sim. Me corrija se eu estiver errada aí nas suas experiências. Se eu não me engano, o VAMP você tem como pagar, por exemplo, para você se inscrever em 10 processos seletivos, em 20 processos seletivos ou 30 processos seletivos, né? É uma escala Uhum. crescente exatamente agora, mas você paga de acordo, né? Obviamente, quanto mais vagas você quer, você vai pagar mais para tentar botar seu nome em mais lugares. Eu lembro Uhum. que eu paguei o mínimo e eu botei os meus 3 primeiros lugares, eram os lugares que eu já tinha ido. Porque aí são pessoas que vão me conhecer, entendeu? Uhum. Califórnia, o Hospital do Canadá, o Hospital do Texas. Eu botei lá os 3 primeiros e aí eu acho que eu não lembro se eu paguei para 5 ou para 10. Aí os outros eu fui completando de acordo com o meu interesse, mas aquilo, lugares e pessoas que não me conhecem, né? Então, eu ia de Fica mais. acordo ia de acordo com o meu interesse mesmo, lugares que eu sabia que eram bons, né? E que poderiam abrir oportunidades depois para residência. Isso era importante também ter em mente, lugares que às vezes tem residência, que daí a pessoa já te conhece para quando você tentar a Uhum. residência. Isso é bom também. É, Mas aí foi isso. E aí você paga de acordo, tem que ter carta de recomendação, sim. E aí facilitou essas minhas idas.
esses externships que eu ia antes por conta própria, facilitou, porque aí eu tinha tanto carta de recomendação do Brasil, de professores do Brasil e lugares que eu fiz estágio no Brasil, tipo o Jockey que você falou, e eu tinha cartas de recomendação da galera que eu trabalhei na Califórnia com gado de leite e reprodução de equinos. Eu tinha carta de recomendação do estágio que eu fiz no Canadá, né? Então, Uhum. assim, facilita, porque, querendo ou não, você está num processo seletivo que está voltado para as universidades americanas, né? E Canadá. E aí Sim. você tem uma carta de recomendação do teu professor, da tua faculdade, ou, sei lá, do dono da clínica que você faz estágio, assim. Isso eles não sabem quem são. Entendeu? É, Beleza, carta de recomendação. sentindo no escuro, né? Eles não Pode conhecem, ser. não sabem qual é o nível, não sabem quem são essas pessoas, como é, como não é. E, e aí, querendo ou não, eu acho que isso facilitou também um pouco para mim. Até porque, até o próprio contato, né? Digamos assim, que o hospital que me chamou para o internship quisesse entrar em contato com a pessoa que escreveu a carta de recomendação. Aí, se é um cara do Brasil, né? Ele, pô, vai ter que ligar pro Brasil, sabe-se lá se o cara vai saber falar em inglês com ele ou não. Aham, Eu acho mais aham. complicado. E aí, lá nos Estados Unidos, eles se resolvem, um liga pro outro, às vezes até já se conhecem. Aí isso facilita. Eu acho que facilitou. E você tem alguma curiosidade para contar para gente de um fato engraçado que aconteceu nesses seus estágios, essas suas experiências, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, assim, foi discrepante daqui do Brasil, ou você achou que era uma coisa e era outra, de termos técnicos, no caso, né? Que a gente tem a carga da medicina veterinária, os nossos termos técnicos, só que tem diferenças, né? Tanto dos países quanto até no nome mesmo, né? Aí os termos técnicos eu passei um perrenguinho, assim, no Ciências Sem Fronteiras, porque foi aquele um ano que eu fiquei lá, meu primeiro contato, assim, mais próximo com a veterinária fora do Brasil. Então, assim, eu falava o inglês, eu tinha o inglês, mas eu não tinha esse vocabulário mais técnico e não tinha um vocabulário, assim, específico de, né, uma vida ali voltada para, né, gado de leite ou equinos, uma coisa assim, um vocabulário mais específico que a gente não fica falando normalmente, né, no inglês, ou que a gente aprenda no inglês. Então, eu lembro uma vez que eu tava na barn lá para fazer, tipo um galpãozão para fazer coleta de sêmen de equino, né? E nesse galpão específico eles faziam coleta com monta natural, né? Que fala Uhum. a égua próximo, eles deixam o cavalo montar no manequim e a gente tem que entrar, tipo, para tentar É, para tentar coletar aquele garanhão enorme, furioso, né? é, Tá vendo a égua ali, vendo a égua no cio, o garanhão furioso. E a gente até usava capacete, né? Mas era a gente mesmo que fazia, assim, não era o professor, nada disso. A gente que tinha que ir lá e fazer tudo. Então era todo um negócio, assim, meio agitado, sabe? Um momento, assim, de tensão. Pô, o garanhão tá no galpão junto com a égua. Aí a pessoa que segura o garanhão, assim, faz uma força danada. Momentos de tensão. Aí alguém virou pra é, mim e falou assim: Go get the halter. Aí eu, tipo, ok. Aí eu, tipo, ok. Mas eu fiquei assim, gente, o que é isso? Eu não sei o que é halter. Oh my God! Né? Sabe? Tipo, meu Deus. É halter, não dá tempo, assim, de, sei lá, botar no Google. Imagina, peraí, deixa eu ver aqui o não, que é, o que não é. naquele momento de tensão para Total. pausa. Aí, assim, eu lembro a outra garota, assim, meio que me atropelou, foi por cima de mim pra pegar o que ela queria, que era um cabresto. Assim, não... Essa palavra não estava na minha, sabe, no meu horizonte de, entendeu? De possibilidades. Aí eu fiquei assim, gente, o que é isso? O que é halter? Aí acho que a outra menina lá percebeu, aí ela passou por cima de mim assim e foi correndo pra pegar um cabresto, porque eu acho que o cabresto do Gareão tava tipo frouxo, aí ela ficou com medo dele escapar, aí ia trocar, enfim. Essa foi uma história assim de como que a linguagem, né? A gente É, tem que mesmo você já falando o idioma, sendo fluente assim no inglês, né? Não precisou de um estudo mais aprofundado, mas os termos técnicos realmente assim do dia a dia, dessa rotina veterinária que eu acho que dá uma
E você, acredito que você aprendeu na prática mesmo, né? Totalmente isso. Mas você chegou a fazer algum estudo mais ativo? Você anotava? Como é que você fazia para sempre relembrar, além da rotina, que eu acho que rotina na prática é o melhor dos mundos, né? Para você ficar vivenciando aquilo para aprender. Mas você teve alguma técnica para fazer? Assim, sempre Sempre lembrar? no estágio, né? Dias tranquilos são excelentes dias, né? Ao invés de ficar lá, sei lá, sentado, fazendo nada, entendeu? São excelentes Ah, dias para. Então, eram os dias eu tranquilos. entendi. Eu gostava de ir para a sala onde tinha os medicamentos, decorar tudo que estava na prateleira, mesmo que eu não soubesse para que servia. Tipo, tá lá, sei lá. Ceftriaxona, não sei para que serve, beleza. Mas quando eu escutar o nome, eu vou saber onde tá. E a Eu pessoa que me. sabia, exato. Entendeu? Então, assim, dias tranquilos eu fazia isso. Ficava lá decorando o nome de coisa nas gavetas. Perguntava, tem que ser um pouco sem vergonha, eu acho. Eu tinha outros colegas no estágio lá que eram americanos, né? Nativos, super acostumados, pessoas, muitas que cresceram em fazenda, na lida com cavalo, com tudo. E eu perguntava lá, como é que é o nome disso aqui? Vocês chamam isso daqui de quê? Vocês chamam isso daqui de quê? Ficava perguntando, assim, pra aprender, entendeu? Uma O cara postura não sabe nada ativa, de né? português. Eu não sou obrigada a saber tudo de inglês, entendeu? Exato, Então, eu ia exato. um pouco na cara de pau e perguntava para os colegas lá. Claro, sempre tudo com bom humor, né? Um sorriso no rosto e querer Educação. ter mesmo, entendeu? E não, tipo assim, sendo chata, obviamente. Mas é E na isso. sua volta para o Brasil, na sua volta de vez, assim, o que que você sentiu de mais diferente desses países do que aqui do Brasil? O que que você sentiu de que a gente pode evoluir, né? Você já começou a falando e que a gente bate na tecla sempre da valorização do profissional, né? A forma como o médico veterinário é visto fora do país, isso já é um impacto. E com relação às outras coisas, o que que você sentiu de mais diferente, assim? Qual foi a volta brusca, né? Além de sair do equinos e de animais de produção para ir para pequenos, mas assim, de coisas de país mesmo, assim, de evolução tecnológica ou qualquer coisa do tipo. Eu acho assim, como você já falou, a valorização, isso tem bastante diferença. Uma consequência, talvez, da valorização é a estrutura. Então, assim, a coisa quando tem valor, quando ela é valorizada, né? Investe. Consegue ter um certo investimento. Então, assim, coisas de ponta, né? Equipamentos, assim, desnecessário passar certos perrengues, sabe? Você ter ali um bom equipamento que vai te auxiliar, que vai, né, permitir que você faça um bom serviço, um bom trabalho, ao invés de ter que ficar, entendeu? Batendo cabeça, usando uma coisa que de repente está ultrapassado, que não é tão bom, né, quanto poderia ser. Eu senti bastante essa diferença. E acho que também, principalmente voltado para equinos, né? Que foi o que a minha maior experiência lá foi com equinos. É, eu acho que o fato deles terem esses 4 anos, mais 4 anos, e mais a residência, eu senti assim que eles sabiam muito, sabe? A pessoa, assim, ela. Coisas que eu vi na faculdade ali, de repente, 1, 2 semestres, Passado. uma disciplina, entendeu? E depois nunca mais vi. Eles têm aquilo assim, sabe? Na ponta da língua. E não tô falando veterinário experiente, eu tô falando assim, o residente que tá ali, né? Uhum, Que tem recém-formado. tempo ali a mais do que eu, digamos, de formação, em termos de tempo, né? Não de Sim. qualidade, mas de... O cara tinha várias coisas na ponta da língua, assim, que eu ficava assim, caraca, eu lembro que eu já vi isso, já ouvi falar nisso, mas eu não sei, assim, igual ele sabe, entendeu? Então, Uhum. eu acho que essa diferença também em como que é esquematizado a graduação lá ajuda muito, né, a pessoa a ter um conhecimento técnico bem grande, sabe? E eu me aproveitei disso, assim, aprendi tudo que eu pude, anotava tudo. Eu voltava das férias com uns 3 caderninhos, assim, tudo cheio de anotação. E acho que a exigência também, isso me ajudou muito. Eu acho que fez um pouco assim eu ser como eu fui com você e com outros estagiários, assim, de exigir um pouco, sabe? Eu não podia entrar numa cirurgia de equino sem saber do que se tratava a cirurgia,
qual que vai ser a abordagem cirúrgica, de que lado que o paciente tinha que estar deitado ou não tinha que estar. Se eu falasse o lado errado, o cirurgião não deixava nem eu acompanhar a cirurgia. Falava assim, qual perna vai operar? Ah, vamos operar, sei lá, o joelho esquerdo. Tudo bem, joelho esquerdo. Qual a posição do animal na mesa? Eu, vamos deitar ele em decúbito lateral esquerdo. Tchau. Não vai, Caraca, vai acompanhar, sabe? Não estudou antes, entendeu? Então, assim, é uma exigência que eu acho que tá certo, né? Não adianta querer exato. ser valorizado, né? O pessoal fala muito, quero ser valorizado, porque médico veterinário também é médico. Realmente, eu sou uma que falo, médico veterinário, cara, é médico, a gente estuda pra caramba. Mas não adianta, entendeu? Não fazer a nossa parte, querer fazer uma parada Exatamente. porque e É. querer ter o valor. Não é assim, entendeu? Também não é assim. Eu acho que se a gente quer excelência naquilo que a gente faz, a gente tem que buscar essa excelência, né? Cabe a gente, assim como você foi uma postura ativa de ir atrás, de correr atrás do seu sonho, de perguntar, de não só ficar na passividade, né? E não absorver, você foi uma esponja absorvendo tudo e você trouxe para o Brasil, né? Isso você traz até hoje, eu acredito que você usa na medicina humana, até você mesmo comentou, que você traz essas experiências na medicina humana e, como você também comentou, ele trouxe para a gente. Então, assim, essa exigência eu acho que a gente está lidando com vidas, né? Não é brincadeirinha, é uma vida. Então, a gente tem que fazer o nosso melhor, buscar o nosso melhor, estudar. E eu acho que essa também, eu vejo essa diferença aqui da valorização com relação a isso. Quanto mais empenhado para a gente desenvolver dessas exigências, melhor a gente vai ser também bem investido, bem valorizado, bem remunerado. Você chegou a ver alguma história de algum veterinário? Eu acho que questão de trabalho, assim, a jornada laboral é um pouco do mesmo nível, assim, cansativo, né? Nossa, Assim como no Brasil. trabalho muito E lá. staff mental, burnout, essas coisas, eu acredito que isso se assemelha. Até saiu recentemente um artigo falando da síndrome de burnout nos outros países, não só no Brasil, que são bem altos, né, na medicina veterinária, só que é recompensado pela valorização e a boa remuneração, né, também. Se você é valorizado, você é melhor remunerado. Diferente daqui, tem lugares e lugares também no Brasil, né, não vou generalizar. Mas de onde a gente conhece não é tão bem assim quanto a gente esperaria. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para perguntar aqui. Antes de ir para perguntas, que fizeram perguntas para você, são perguntas bem boas. Eu estou aqui me segurando para não falar uma coisa ou outra que eu sei que vai ser respondido na Ai. pergunta. Então, eu estou me segurando. E qual aqui? O desafio da comunicação, já não teve problema, assim, foi só mesmo que você contou do cabelo, que foi Coisas essa história técnicas, engraçada. não tô me lembrando de outras histórias, mas com certeza tem. Mais algum outro perrengue que você lembra, assim, que você passou de... Frio. Muito frio. Porque Já o vai preparado. tanto no Texas quanto no Canadá, mas no Canadá bem mais, né? Ainda mais na época que eu fui, que eu peguei janeiro, fevereiro, março, agora eu não lembro exatamente, mas era na minha férias, muito frio e trabalhar com equinos, você trabalha do lado de fora, né? Outdoors, não tem como. E Uma tá parte suando naquela tensão do momento também, é, aquela suadeira. assim, eu não tinha roupas adequadas definitivamente, assim, meu pé vivia molhado, vivia congelado. Esse perrengue aí foi constante. O pessoal lá até arrumou bota pra mim, falou: Thaisa, não tem condição de você trabalhar assim. Aí arrumaram uma bota lá pra eu usar emprestado. Bom, você Mas, teve bons profissionais também, assim, para que te agregaram no ciclo também, né? sim. E eu acho que, assim, talvez de perrengue lá também, por um lado é muito bom. Eles te dão muita liberdade, pelo menos nesses lugares que eu fui, de fazer certas coisas, né? Medicar paciente. Porque pra eles lá isso é o tipo de coisa que não é o veterinário que faz, entendeu? É tipo o technician. Então, Aham, então eles deixavam a gente fazer isso, sabe? E aí, né, já passei perrengue, assim, dentro do estábulo, assim, com o cavalo, de tipo, o cavalo ter uma reação maluca lá com. Eles fazem muito aquele fenil, né? aham. Aí
o butazona, aí o animal teve uma reação, depois da injeção na veia, e começou a quicar, chutar, rodar, e Meu Deus. eu e mais uma menina, né? Eu apliquei, a outra menina tava segurando a cabeça. Aí o cavalo começou a dar uma de maluco. Ele chutou a porta, fechou a gente lá dentro, ficou eu e ela tentando assim não tomar, não tomar Meu coice. Deus, coisa. Meu Deus do céu. Foi tenso. É uma profissão arriscada Muito, em todos os sentidos. é verdade. E aí, conta um pouquinho também como é que você, saindo um pouco do exterior, mas o que que levou você a fazer anestesia? O que que você migrou, assim, de uma coisa para outra, uma ponte para outra? Queria clínica de equinos Sim. e acabou que foi mudando. Quando eu fui pro Canadá, lá era bem organizado essa parte do estágio. Então, cada semana eu ficava numa rotation. Então, tinha rotação lá de ficar em cirurgia, eu acompanhava a cirurgia. Aí eu tinha que, igual eu falei, estudar toda a cirurgia de todos os dias, e eram, sei lá, 3, 4 cirurgias por dia. Eu tinha que saber tudo de todas, porque senão eu não entrava para acompanhar. Aí ficava uma semana. Aí na semana seguinte eu rodava na clínica. Aí na outra semana rodava na clínica, só que atendimento externo, a campo. E na outra semana era anestesia. Esse foi o único estágio que eu fiz que especificamente tinha uma rotação, né? Uma rotation pela anestesia. E aí era a minha favorita. Foi a que eu mais adorava. Porque eu ficava no centro cirúrgico, mas assim, você botar. E lá tinha uns cavalos, assim, de 1 tonelada. Aqueles peludões do frio, sabe? Aqueles Frisian. Você botar um animal desse pra dormir e depois ele acordar, eu achava aquilo impressionante. Eu ficava, gente, como é que. Entendeu? E não interessa o tamanho, porque eu sou pequenininha, né? A galera não tá vendo. Mas eu sou pequenininha, não interessa o tamanho do anestesista. Ele chegava lá com aquela seringona de 60 ml e o bicho caía no chão, entendeu? O poder todo. É, o poder nas mãos. Aí eu gente, que impressionante, assim, eu fiquei muito impressionada. E a tecnologia, né? Todo o monitoramento para manter o animal bem, ventilação, infusões. Eu achei aquilo o máximo. Então era a minha parte favorita, era essa semana da anestesia. E aí depois eu meio que voltei pro Brasil, fiquei um tempo ainda no Jockey e procurava sempre acompanhar tinham 2 anestesistas lá na época, eu procurava sempre estar junto deles. E aí eu lembro que um deles, né, falou pra mim assim: "Ah, tu gosta de anestesia, né?" Eu falei: "Pô, eu gosto." Aí ele: "Ah, se eu fosse você, eu dava uma olhada em como que é a anestesia de pequenos, cão e gato." Aí eu: "Sério?" Eu falei: "Não, mas eu gosto de cavalo." Ele: "Não, vai por mim." Aí ele: "Eu tô com 60 anos aqui e vai por mim, sabe?" Aí eu: "Pô, tá bom, né? Vou dar uma chance." Eu tava no último ano, eu acho, penúltimo, não lembro mais. Acho que no último já da faculdade. E aí eu falei assim: "Ah, eu vou fazer estágio com pequenos pra ver." E aí, estágio aqui no Rio, né, que tinha um bom centro cirúrgico, assim, na época, e ainda é um bom centro cirúrgico, né? Não sei se a gente pode ficar falando nomes aqui, mas enfim. Ah, E não me pode. É um é, lugar bom, então não, é falo bem bem conhecido muito. aqui no Rio de Janeiro, né? Porque deve ter gente de tudo quanto é lugar aqui, mas aqui no Rio Uhum. né? Agora é Intergávia, mas na época era Vet Clinic quando eu fiz. E ele é um cirurgião conhecido no Rio, ortopedista, tinha muita cirurgia, rotina cirúrgica. E aí eu queria acompanhar os anestesistas, então você tem que ter cirurgia para ter anestesista, né? É, Aí foi um bom estágio, assim, para mim, e eu acabei gostando muito, assim. Eu falei: "Caraca, eu aqui critiquei, tanto critiquei, cá estou." o cuspe caindo. Vai. É, isso. Mas é bom quando a gente se surpreende assim positivamente, né? Eu lembro que no início da minha faculdade eu só queria silvestres e não queria de jeito nenhum clínicas pequenas. Eu pensava até em grandes, mas pequenos de maneira alguma. Aí quando eu comecei a clínica de pequenos, eu me apaixonei também. Ainda tenho meu amor por silvestres, mas a gente se reencontra assim, né? Descobre um amor legal, cirurgia também. Eu já sou o oposto, eu sou para a parte da cirurgia, você da anestesia. Gosta também de anestesia. Eu lembro muito que você me ajudou muito na época que eu estava na prova, para fazer a prova de anestesia, que eu estava estudando. Suguei bastante informação. Ainda tirei um 10 dicas de passagem, mas não foi por causa do professor.
Foi por causa da Thaísa. Domingo lá no plantão, quando não tinha nada, como ela bem mesmo falou, a gente faz produtivo, começa a estudar, sempre passou isso pra gente. E eu sou muito grata por isso. Acho que tem uns 15 minutos finais, acho que dá para fazer as perguntinhas, então, porque ontem foi uma correria, não deu para fazer todas. Vamos lá. Acho que algumas já foram respondidas, mas é bom dar uma relembrada. É preciso ter o TOEFL ou alguma prova de proeficiência para fazer o estágio, a residência, o externship, alguma coisa? Olha, eu acho que pro externship não era obrigatório, mas eu tinha. E eu acho que facilitou a minha vida. Então, assim, se eu fosse dar uma dica, faça. Tenha isso em mãos. Porque é a única forma de você garantir para eles que você, de fato, entende a língua. Porque senão, Uhum. você vai chegar lá e você mal fala, você não vai É, aproveitar o estágio e eles também vão sentir que não podem, assim, te dar muita responsabilidade. Porque eles não sabem se você tá entendendo ou não tá entendendo. Entendeu? Então, assim, não que eu me lembre, pro externship não era uma obrigação. Mas, mas é uma carta na manga. mas eu enviei, olha, eu falo inglês, tá aqui o meu TOEFL e a Tá? minha pontuação lá, entendeu? Então, assim, eu acho que isso contou. Eu não sei se seria, assim, excludente, né? Como é que fala? Excludente. É. Aham. Eu tinha e eu acho que ajudou, entendeu? Eu tenho algumas perguntas aqui, mas alguém perguntou aqui e eu vou dar É. prioridade a quem está perguntando na live, né? É, ela perguntou: você precisou recorrer a alguma empresa de tradução para ter suas cartas de recomendação passadas para o inglês? Que é a tradução Então, juramentada, no caso, né? a tradução juramentada. Isso faz parte para o internship e para residência, tem que ser assim, tudo bonitinho e oficial. Mas para o externship, eu mesma traduzi. Ótimo. Eu sei inglês. Estou aqui. E a Larissa também dá. A Larissa é professora de inglês, essa que tá perguntando aí. Ah, já foi fazendo o É, pitch dela. mas assim, é isso que eu tô falando. O externship, ele é bem mais unofficial, sabe? Ele não é Aham. tão. É uma coisa. Você entra em contato com o próprio hospital, você envia lá o que eles pedem, cada um pede uma coisa. Tem uns que falam É, assim, ah, tem me que... manda currículo. Tem uns que falam, ah, me manda aí teu currículo, qual é a tua formação, qual é a sua experiência, qual é. Cada Uhum. um meio que pede uma coisa, então assim, É, não é tão, sabe, não é tão exigente. exato. É o que É, a gente fala também na Medivete. A gente tem que dar as dicas de modo geral, só que se você quer tal instituição, você tem que ver quais os documentos necessários para aquela instituição que vai ser exigido, né? isso. Assim, eu sei que a tradução juramentada também é exigida pela EVMA, na validação do diploma. Sim. Então, E assim, é já caro, que né? você já vai Eu fazer, sei que é caro. é caro. É tudo caro. É. Essa é a realidade. É tudo caro, assim. Se você já vai, pensa em fazer um internship, porque, como a Tata falou, precisa, porque eles exigem, pelo menos no lugar onde ela ficou, já aproveita e já deixa para também para validação, se quiser, quando iniciar pela EVMA, que é uma boa, já deixa já menos uma coisa para você pagar no futuro de novo. É. É. Vamos lá. Quais foram as maiores diferenças que você percebeu entre os estágios no Brasil, Estados Unidos e Canadá? Mas eu acho que os Estados Unidos e Canadá a gente já falou muito. Qual a principal diferença entre Estados Unidos e Canadá? Você vai ser Brasil. Vamos deixar o Brasil um pouco de lado, que a gente já falou. Mas entre os Estados Unidos e Canadá mesmo. Olha, os dois. Vou comparar o Texas com o Canadá, porque foram dois hospitais de equinos, né? Porque na Califórnia eu fiquei também com gado e aí muda um pouco. Mas assim, esses dois hospitais, eu diria que o hospital do Texas era bem maior e com mais recurso tecnológico. O Texas também é muito tradicional, né? Você pensa Texas, você pensa aqueles cowboy. Então, assim, tem muito cavalo. Então a rotina era assim, sabe, rotina de pequenos animais no Rio de Janeiro? Era quase isso no Texas. Era assim, os cavalos vêm, Caraca. entendeu? O cara vem e traz o cavalo no trailer. Como se estivesse levando o cachorrinho no pet shop, entendeu? Rapidinho. Então isso era normal. Você pensa assim, nossa, que perrengue levar o cavalo lá no veterinário. Lá era normal. Então, assim, Nossa.
rotina era enorme, tinha muito serviço, 50 cavalos internados, assim, começava ali a ronda da manhã para ir medicando e não acabava, assim, tu começava às 7 da manhã e tu acabava às 10, porque era muito animal. Então, Caraca. isso é bom pra gente crescer, aprender, fazer as coisas, né? No Uhum. Canadá, o hospital era um pouco menor. E eu acho que pela região que eu fiquei, apesar de ter bastante cavalo lá, eram os cavalos de uma corrida específica lá que eles fazem, que é uma corrida que o cavalo meio que. Ele não pode correr, mas ele também não anda. É um trote diferente lá, que eu não lembro agora o nome. Uhum. E tem uma carrocinha atrás com, tipo, um cavaleiro, sabe? É uma corrida específica deles lá. A gente atendia muito cavalo dessa corrida. Ah, legal. E aí acabam que fica sempre os mesmos problemas. Então era muita cirurgia articular, né? E E cólicas? Cirurgia de cólica. cólica normal. É o clássico, né? O clássico Mas de técnica equino. eu via de tudo. Eu via tumor, cavalo que fugiu e tava com uma laceração da ponta da escápula até a bunda quase. A gente perdeu a conta de quantos pontos que teve que dar para fechar o cavalo inteiro. Assim, ele abriu de ponta a ponta. Muito problema ocular, a gente via de tudo, assim. Tumor de boca, tinha um quiroprata lá, então eu vi o cara fazendo, tipo, quiropraxia no cavalo. Eu via Caraca! várias coisas. É, E você via também que, por exemplo, problemas articulares em cavalos de corrida, que valem milhões, eles tentavam realmente fazer com que tenha uma recuperação, que fosse recuperada aquela lesão, ou já era, porque eu já ouvi falar de, não dá mais eutanásia, não está mais funcional para isso, e sim. faria eutanásia. Você chegou a vivenciar Isso isso? eu não vivenciei lá, isso eu vivenciei um pouco no Brasil, né? Mas lá não. E lá eles têm muito, eu acho que a cultura também de aposentar o cavalo, ou colocar o cavalo para Hum, reprodução. Se ele é um bom, né, garanhão, uma boa égua, vai para reprodução. Ou então aposenta, a galera tem fazenda, aí deixa o cavalo lá viver a vidinha feliz dele, comer uma grama, aposenta o cavalo. que bom. Próxima pergunta. Quais os custos envolvidos para fazer uma estágio internacional? Alguma dica para alguém que queira se planejar financeiramente? O custo é grande, né? Então, para começar aí, você pensa, vai tirar o visto de turista que seja, né? Aí tem um Tá custo do muito filho, e pouco hoje pra né? cá. $200. Oi? Acho que na época era $200 o visto É, americano. E o dólar agora hoje tá. tá tal. Pois é. Então, assim, Então, já só começa aí. isso aí, né? Passaporte, visto, tradução juramentada, É. avião, passagens, estadia. Ó, Você pra você. chegou a ficar em algum. Eu fui uma vez, eu viajei no dia 31 de dezembro, porque era a passagem mais barata. Eu passei a virada de ano dentro do avião Ah, para poder ir da forma mais barata possível. Então, assim, pequenos sacrifícios aí a gente faz para tentar caber no bolso, porque não é barato. E quando eu fui para o Canadá, eu quase fui embarreirada, porque eu não tinha muito dinheiro comigo. E o cara ficou assim: você vai passar aqui 45 dias e você só tem de dinheiro. Ele falou assim mesmo, na cara de pau, assim. Você só tem isso caralho. de dinheiro? Aí eu falei, só, mas eu tenho um cartão de crédito. Eu ainda falei assim, pra ele, eu tenho um cartão de crédito internacional, não sei o que, ativei lá o cartão, né? Eu não pretendi usar, não, mas eu levei, né? Aham. Aí ele falou assim, mas é muito tempo, né? Você não acha? Ele ficou meio assim, encrencando comigo. Aí eu falei assim, não, eu não vou pagar aluguel, eu não vou ficar em hotel, eu vou ficar no hospital. Aí eu mostrei a carta. Aí nessa hora, como é que a carta faz diferença? O cara É, leu a carta e quando ele viu que eu era veterinária, ele mudou completamente. Então, tipo, já as duas tratou coisas, com a outro. carta e a questão do prestígio, né? Ele falou assim, nossa, você é veterinária? Aí eu falei, sou estudante, estou no último ano, sei lá, falei alguma coisa assim. Aí ele, que bacana, vai vir aqui, tá fazendo estágio. Eu falei, isso. Aí eu não vou ter custo, eu vou ficar morando dentro do hospital. Aí ele, muito bacana. Aí carimbou lá o Ah, negócio e deixou passar. ufa! É. É, acho que já foi respondido. Deixa eu ver aqui, peraí.
O que foi mais desafiador para você, fora do Brasil? A parte técnica ou se adaptar ao ambiente? Acho que a parte técnica. Apesar de eu ter falado da questão do frio, assim, era ruim, mas isso não me impedia de nada. Mas a parte Uhum. técnica, você tem um dia cansativo de estágio, começava às 7 da manhã. Quem mora dentro do hospital tá lá para tudo. Você já tá lá dentro. Então eles usam e abusam de você, entendeu? 7 da manhã eu já tava lá e não tinha hora para acabar, pô. Eu tava morando ali mesmo, não tinha hora para ir embora. Então, assim, Se ia vindo. Às aproveitar. vezes vinha emergência, eu só ia parar às 5 da manhã. Às vezes o próprio veterinário lá falava assim: ô, você, escolhi uma pessoa para ir descansar. Tipo assim, vai você, dorme, volta daqui a 2 horas. Porque senão, tipo, era tanta rotina, dependendo do dia, assim, que a gente não conseguia descansar, né? É meio enlouquecedor. Mas eu acho que isso. E aí você tentar encaixar ainda nesse tempo estudo, né? Porque era muito exigente. E eu não sabia as coisas na ponta da língua como os residentes sabiam, entendeu? Então, assim, eu me sentia na obrigação de estudar. Aí era isso. No final de um dia cansativo, ainda tentar parar para ler alguma coisa do que iria acontecer no dia seguinte, lá que tinha Uhum. na programação, para tentar saber o que estava rolando e não ficar, né? Não fazer feio, assim. Então, eu acho que isso era exigente. Era o mais difícil. Bom, faltam 4 minutos para terminar. Eu vou acessar aqui as perguntas. E uma dica final: que dica você dá para as pessoas, os estudantes que querem fazer estágio, já o profissional que queira fazer residência, que já está formado, ou validar o diploma? Que dica que você dá para eles? Olha, eu acho que uma boa dica é tentar dominar a língua do país, né? Então, assim, é um bom começo. E a questão financeira pesa muito, né? A gente não pode enganar ninguém. Então, tentar fazer um pé de meia, já assim, desde já, para você ir se preparando para as etapas que vão vindo, sabe? Uhum. E aí, para quem for seguir mesmo com o VERMP, a residência lá fora e tudo, eu acho que dá para ir indo por etapas, sabe? Tem muita gente que eu conheço. Casinha, né? Vai, né? Vai ter um custo, aí você vai e banca aquele custo. Aí depois você vai juntando, aí vai ter um outro custo, porque é um processo longo, né? Uhum. Então, assim, não adianta É querer verdade. tudo de uma vez, até porque não é assim. Tem que ir aos poucos mesmo. Eu acho que é um pouco de paciência, tentar juntar dinheiro, né? Dominar a língua, isso vai fazer diferença, né? E acho que é isso que eu diria. Vou Estudar finalizar, sempre. faltam 2 minutos. Oi? Estudar sempre. Não, é lifelong, para sempre. O estudo é diariamente. Se a gente quer ser o profissional, o melhor profissional aqui no Brasil ou lá fora. Meu pai sempre falou: seja a médica veterinária e não mais uma médica veterinária. E não é competição, é para você dar o seu melhor, porque os nossos pacientes precisam do nosso melhor. Então, assim, eu carrego isso para minha vida e é esse estudo continuado mesmo que a gente tem que ter. Muito obrigada, Tata. Muito obrigada por estar aqui presente na Ai, live. Obrigada por disponibilizar o seu tempo. O tempo é uma coisa que não volta. Então, assim, foi bem produtivo. Eu acho que o pessoal também gostou bastante. Eu adorei. eu Foi adorei. ótimo te rever. Obrigada por aparecer aí nas suas redes sociais. E é isso. Eu sou muito grata mais uma vez. Eu sou muito grata por tudo, tudo desde o início. Que eu aprendi muito sobre tudo com você. Então é isso. Um beijão no Guido, um abraço aí pro Vitor. Obrigada. E sucesso nessa sua jornada agora na medicina humana. Foi? Foi um prazer estar aqui, adorei. Ai, obrigada. Eu vou te chamar É, mais vezes, tá? Tem umas. A gente está tendo umas ideias aí para frente que a gente já conversou também e a gente vai estar com uns planos aí legal e você vai estar presente, tá? contem comigo. Sucesso. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. E agora que eu não sei como acaba a live. Ai, Jesus. Gente, eu enrolada aqui. Como é que faz para acabar a live? Vai gerar memes.
Bom, é isso. Não sei encerrar a live. É isso, gente. Tchau, tchau.